Glória a Deus. Eu quero convidar a todos para a leitura da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 28, versículo 16. E eu quero falar sobre visão celestial. A visão celestial é algo essencial, é algo necessário para a vida daqueles que conhecem ou não conhecem a Deus. Glória ao Senhor. O texto está escrito assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Amém. Acordando, glória a Deus. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Em primeiro lugar, vamos ver Jacó. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac. Isaac simboliza riso, alegria. Ele, de uma forma extraordinária, dentro da vontade de Deus, quando a sua mãe não podia gerar filho, Deus o presenteou a Abraão, dando Isaac. E neto de Abraão, Abraão, nosso pai na fé, o homem que saiu de Ur dos Caldeus debaixo de uma promessa, e com ele a família. Promessa de uma terra que ele nem sabia onde ficava. Promessa de um filho que a mulher não lhe podia dar. Então Jacó, seu nome significa suplantador, enganador. Glória a Deus. Nascido na família patriarcal, e patriarca foi também. E agora diz a palavra de Deus que, acordando Jacó do seu sono, ele fez uma declaração muito contundente e séria, quando ele disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. É porque ele se sentiu tão só, tão desprotegido, tão longe de tudo e de todos, e pelos fatos ocorridos na sua casa, ele agora acreditava que Deus o havia abandonado. E na verdade, era só o que ele pensava, como muitas pessoas nos reveses da vida acreditam assim. Jacó, meus amados irmãos, já havia percorrido aproximadamente 750 a 800 quilômetros a pé. Havia já andado cerca de 20 a 25 dias errante pelo deserto, debaixo de sol causticante e em noites geladas. Ele havia saído de Berseba, da sua casa, e agora estava passando por Harã. O fato daquela viagem é porque ele recebeu do seu pai Isaac, por imposição das mãos, a promessa de uma grande bênção. E isso levou o irmão
a odiá-lo e a declarar a si mesmo que, com a morte do pai, ele mataria o seu irmão. E agora, para evitar uma situação pior, o seu pai recomenda aí a sua família em Padã Arã. E ele obedece ao seu pai. E já perto, ali em Arã, que hoje é a Turquia, a região onde Abraão habitou algum tempo atrás, uma região montanhosa de pradarias, ficava em torno de Arã, Turquia hoje, no alto da Mesopotâmia, também conhecida como planície de Arã, localizada entre os rios Eufrates e Abur. Então ali ele estava, a noite chegava e só ele resolveu descansar. Fadigado, ele passa a noite ali em Arã. E aquela noite que se aproximava, o sol já havia se posto. Ele tomou uma das pedras daquele lugar, para desta pedra lhe fazer um travesseiro. Aleluia. E ele, ao deitar, a noite chegou e, muito cansado, ele dormiu. E naquele momento em que ele foi dominado pelo sono, ele teve um sonho. E no seu sonho era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E ele via que anjos de Deus subiam a escada e desciam a escada. E ele observou o movimento daquele anjo. E quando o anjo subiu, ele acompanhou com seus olhos, e ele viu que o Senhor estava em cima dela. E ele ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que você está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Esta mesma promessa, ela foi dada a Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus. Deus, lá em Ur dos Caldeus, falou com Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, ou um lugar que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E continuou Deus falando com Abraão, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E prontamente, ao ouvir da parte de Deus aquelas promessas, Abraão na íntegra obedeceu, saindo de Ur com toda a sua família,
com todos os seus pertences, porque ele cria na vontade de Deus, na palavra de Deus. Aleluia. E quando Jacó foi abençoado por Isaque, o seu pai, que seu irmão podia sim ter matado ali, mas Jacó não podia morrer, nem pelo seu irmão, nem por ninguém, porque quem tem promessa de Deus não morre antes que Deus na sua vida cumpra todas as suas promessas. Então Jacó estava debaixo de uma promessa e não podia morrer. Daí porque o seu irmão não investiu contra ele para matar. Ora, certamente, quando a gente olha na ótica humana, a gente vai pensar da seguinte maneira: ele não matou porque o pai estava vivo, ele não queria que o pai tivesse um problema maior. Mas espiritualmente ele não matou porque a mão de Deus estava sobre Jacó. E agora Jacó sai, foge de casa, encontra-se em Harã, glória a Deus, 750 quilômetros aproximadamente já andado, aleluia. Mas amados e queridos irmãos, ele precisava, aleluia, ele precisava de uma visão. Certamente são momentos assim cruciais da vida do ser humano, que ele necessita do sobrenatural de Deus. E o que aconteceu é que ele, cansado, teve a felicidade de colocar na cabeça uma pedra. E eu chamo esta pedra de pedra profética. Glória a Deus. E ele dorme. E quando ele dormiu, meus amados e queridos irmãos, ele teve uma visão celestial. Aleluia. E nesta visão celestial, 3 coisas extraordinárias aconteceram na sua vida. E esta manhã eu estou falando para alguém que do outro lado está passando por situações difíceis, por situações adversas, pessoas que estão encurraladas pelas circunstâncias da vida e estão pensando que foram abandonadas por Deus e que Deus já não lhes ouve mais. Pessoas que acham que estão sozinhas. Mas na manhã deste dia eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, aleluia, você não é a única pessoa que encurralado ou encurralada pelas circunstâncias da vida tem este tipo de pensamento. Jacó, patriarca, ele também teve o mesmo sentimento, mas foi exatamente em uma hora triste como aquela, em um momento caótico como aquele, em uma circunstância adversa como aquela, que exausto, dominado pela exaustão, ele dorme. Aleluia. Mas quando ele dormiu, ele teve a visitação dos céus. Deus resolveu lhe mostrar coisas que jamais ele poderia saber ou entender. A primeira coisa que Deus fez na visão dada a Jacó foi ele ter conhecimento, ele saber que mesmo no deserto, que mesmo longe do pai, longe da família, dos amigos, dos parentes, ele não estava longe de Deus, ele não estava só. E foi exatamente naquela visão que Jacó descobriu
o que você, quem sabe, precisa descobrir na manhã deste dia. Ele descobriu que existe comunhão entre o céu e a terra, entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. E quando o pastor, ele descobriu isto, quando ele colocou sobre a cabeça, não é sobre, é sobre a cabeça, uma pedra, e aquela pedra é Jesus. Quando você coloca na mente, aleluia, que Jesus Cristo é a pedra angular de esquina, quando você coloca na mente que Jesus Cristo é a solução de todos os seus problemas, quando você coloca na mente que Jesus Cristo é a resposta de todas as suas necessidades, os céus se abrem. Versículo 12, versículo 13, está escrito: e Jacó sonhou, e no seu sonho ele viu uma escada posta da terra, cujo topo estava nos céus. E ele viu anjos de Deus. Ele viu anjo de Deus que subia. E quando ele viu a escada, presbítero Marinho, a primeira ideia de Jacó foi esperar o que vinha de cima. Glória a Deus. E para surpresa dele, não veio de cima, veio de baixo. O anjo não estava em cima, o anjo estava de baixo. Parece que eu estou vendo o Espírito Santo falando no coração de Jacó. Você pensava que estava só, estava não. Havia um anjo de Deus acampado ao seu redor para te dar vitória, para te garantir nesse deserto, para você não morrer por assolação, nem morrer com frio. Você nunca esteve só, desde a casa do seu pai, que Deus tem lhe visto, lhe olhado, lhe acompanhado, e Ele designou este anjo para a tua proteção. Aleluia! Naquela visão, Jacó descobriu que havia comunhão entre o céu e a terra. No versículo 3, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: aleluia, eu sou. Glória a Deus. Eu sou. Me lembrei de Moisés. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, e esta terra que você está pisando, aleluia, esta terra será sua, será sua, será sua. Oh, aleluia. E na manhã deste dia, eu quero, meu amigo, eu quero, meu irmão, que você saiba que na estrada da vida, que nos desertos por onde você tiver que passar, pelas lutas que você tiver que enfrentar, pelos inimigos que contra você se levantar, mas nunca você vai estar só. Sabe por quê? Porque é uma promessa especialmente para você, do Senhor Jesus Cristo, que disse: estarei convosco todos os dias, independente do lugar, da condição ou das circunstâncias, o Senhor está com você. Nós vivemos momentos trágicos por conta do rio que transbordou, das chuvas que está descendo agora mesmo, enquanto nós estamos aqui pregando, há uma forte chuva caindo sobre a cidade, sobre este templo, e você, quem sabe, mas já pode ouvir o barulho aí destas águas que estão caindo, e outros irmãos que precisaram sair das suas casas, mas eu quero dizer que eles não estão só, eles estão na guarda do Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da
terra. Oh, aleluia! Então Jacó descobriu que não estava só. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, e agora Deus, quando ele vê a presença de Deus, Deus fala com ele. Aleluia! E quando o Senhor fala com ele, ele reconhece que Deus estava ali para renovar as promessas. Sabe o que Deus está dizendo? Jacó, eu não me esqueci de você. O salmista disse: uma mãe que amamenta o seu filhinho, dele ela pode se esquecer, mas ainda que esta se esqueça do filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu quero, meu irmão, que você reconheça que Deus não se esquece de você, que as promessas que Ele te fez um dia continuam de pé. Vejamos senão, versículo 15, diz o Senhor: Jacó, estou contigo. Jacó, te guardarei por onde quer que você fores. Jacó, vou fazer você voltar à casa dos seus pais, à sua terra. Jacó, não te deixarei até que haja feito tudo que eu tenho te falado. Sabe o que é que Deus está dizendo? Jacó, não me esqueci de você, não me esqueci de todas as promessas que eu lhe fiz, e pode ir em paz e tranquilo. Primeiro, porque você não irá só. Segundo, porque tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Aleluia. Deus é fiel nas promessas que Ele faz. O homem falha, Deus não falha. Aleluia. E quando Jacó ouviu a renovação das promessas feitas pela boca do próprio Deus, a Bíblia diz que ele temeu. Aleluia. Temeu, versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. Mas onde ele estava? Ele estava no deserto, mas a presença de Deus torna deserto em céu. Aleluia. Escada torna-se caminho para entrar no céu. E quando ele temeu, aleluia, quando ele temeu, Deus disse: olha, Jacó, glória a Deus, na verdade, aleluia, na verdade, o Senhor está, versículo 16, a parte B, na verdade o Senhor está neste lugar. Jacó não sabia, ele não sabia, glória a Deus, que Deus estava ali, mas Deus sabia que ali ele estava necessitado, precisando ser socorrido. Aleluia. E a presença de Deus leva Jacó a entender que era necessário ele passar por tudo aquilo para que ele crescesse e para que ele conhecesse melhor o Deus dos seus pais, que era também o seu Deus. Uma certa feita, eu me questionei, por que os justos, eles sofrem? Glória a Deus. E eu descobri algo muito importante. Às vezes é necessário que o justo, ele passe por determinadas situações adversas, situações calamitosas, para que ele possa ser moldado pela forma divina, para estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Bem verdade que existem várias formas de sofrimento. Existe o sofrimento probatório, é aquele
que o crente ele é provado porque Deus tem algo maior, mais extraordinário para realizar através dele na vida de muitas outras pessoas, e ele precisa estar pronto, estar preparado. Ele tem que sair da zona do conforto, e muitas vezes o crente não entende que precisa sair da zona do conforto, e é necessário que Deus o arranque da zona do conforto, às vezes pela tribulação, aleluia, para poder usá-lo, aleluia. Mas existe outra forma de sofrimento, é o culposo. É aquele quando o crente faz aquilo que desagrada a Deus, é quando ele sai da vontade de Deus, então Deus entra em juízo e o aperta com ele. Mas existe o sofrimento circunstancial. Ninguém tem culpa. Os nossos irmãos amados ali de Tavares Granja, não há nenhuma culpa deles terem que sofrer os danos que estão sofrendo e abandonarem as suas casas, porque a água levou tudo, destruiu tudo. Por quê? Porque isto é uma circunstância. As muitas águas que têm caído em todo o estado, glória a Deus, tem gerado tudo isso. A barragem que a água sobrepôs e tantas outras coisas. Então são sofrimentos circunstanciais. As pandemias, as enchentes, as tempestades, os ventos contrários. Só tem uma coisa que o crente não pode esquecer: da presença de Deus. Jacó disse: o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Se ele soubesse, ele tinha sofrido menos. Mas agora ele sabia. E eu quero nesta manhã dizer que você sim saiba, lhe afirmo categoricamente, com toda certeza, que a presença de Deus é real. A presença de Deus, ela significa tudo para a tua vitória. Portanto, aonde você está, esteja certo de uma coisa: você não está só. Faça esta confissão e diga: eu não estou só. Há anjos acampados ao meu redor. Está difícil, mas você não está só. A luta é grande, mas você não está só. Estou desanimado, se anime, porque você não está só. Estou no leito da dor, mas você não está só. O Senhor estará aí para te dar vitória. A tempestade vem, aleluia. O vento balança o teu barco, sacode água até dentro. Os discípulos desesperaram, mas de repente lembraram da presença dele. Ele estava no barco, Marinho, aleluia. Eles haviam esquecido, e há muitas pessoas, há muitos crentes que esquecem que Jesus continua no barco da nossa vida, aleluia, atravessando este mundo, para que do outro lado possamos cantar o hino da vitória. Estamos numa travessia, aleluia, e muitas coisas acontecem: travessias na água, travessia no deserto, travessia no mar, aleluia. Se fôssemos falar, tem muitas coisas que aprendemos nas travessias, louvado seja, mas tudo que eu quero, aleluia, não é falar das travessias, não é falar que quando Paulo atravessou para Roma, o barco se quebrou no meio naquele mar asiático, mas é uma coisa, ele sabia que Deus estava com ele. Ele diz: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, ele esteve comigo, ele falou comigo. E saiba de uma coisa: este barco vai se arrebentar, mas ninguém vai morrer. A presença de Deus faz toda a diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa se no mar, não importa se no lago, não importa se no deserto. O importante é se a presença de Deus estar na sua vida. Não importa se no monte, o importante é a presença de Deus na sua vida. Não importa se no vale. Deus disse a Ezequiel:
Ezequiel, desça ao vale, e lá eu falarei contigo. As multiformas de Deus se revelar são grandes. Que Deus em Cristo te abençoe, e que na manhã deste dia Ele dê a visão que você precisa para acordar do sono espiritual. Paulo aos Efésios diz: levanta, pois tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, Cristo te revelará. Revelar o quê? Que você não está só. Revelar o quê? Que você tem promessa de Deus. Revelar o quê? Que Deus não mudou, que Deus continua falando. Que Deus abençoe. Fica na paz. Marinho.